Episódio 8: Totens e tabus. Sexo nunca foi sobre seguir regras rígidas. O desejo é um território onde as certezas acabam rápido e os limites se borram com bastante facilidade. O que excita cada um de nós é tão único que pode até assustar. A sexualidade é feita de paradoxos, de liberdade e interdição, impulso e consentimento. A psicologia tem seus caminhos para tentar decifrar onde termina o prazer e começa a obsessão. Mas na hora do vamos ver, dificilmente a gente consegue separar totalmente o erótico do proibido, principalmente quando a gente fala em fetiche. O fetiche é a objetificação do desejo, assim como a insistência nele. Quando uma imagem, um objeto, um gesto ou até uma parte específica do corpo começa a concentrar tanta excitação que passa a funcionar como um atalho direto para o prazer. Se torna quase uma convocação. Aquilo precisa estar ali, senão falta algo. Diferente de outros desejos que vêm e vão, o fetiche se repete, gruda nisso que a gente chama de fantasia, ou seja, uma construção psíquica que expressa desejos e subjetividades, mas que não precisam se realizar no mundo real. O fetiche molda o corpo, dirige o olhar e muitas vezes escapa do nosso controle consciente. Porque não é algo que a gente escolhe sentir, mas que nos atravessa, que se impõe. E por isso mesmo pode provocar culpa, vergonha ou medo. Também por isso, o fetiche revela, mostra onde o nosso desejo se enrosca com o passado, com o que a gente fantasia para o futuro e como a gente acha que é julgado no presente. Mostra que, assim como o dilema do amor e sexo, de 2 episódios atrás, o prazer não é só físico, mas cheio de simbolismos. Jack Morin, o PhD em psicologia clínica que atendeu por mais de 40 anos como terapeuta de casais na Califórnia desde os anos 80, quando já era uma voz transformadora sobre saúde sexual, descreveu em seu livro clássico, A Mente Erótica, o caso de um paciente que tinha fetiche por capas de chuva. Sim, capas de chuva. Morin escreveu: seus orgasmos mais intensos ocorriam quando ele se masturbava vestindo uma capa de chuva e tinha uma verdadeira coleção delas. Embora perturbado pelo seu fetiche, não tinha dificuldade em explicá-lo. Quando menino, havia ganhado de presente um caminhãozinho de bombeiro grande o suficiente para que pudesse sentar e dirigir pela casa. O brinquedo vinha com o equipamento completo, incluindo uma capa de chuva. Havia 2 coisas que ele gostava especialmente nesse brinquedo: as sensações de formigamento na região genital quando andava no caminhãozinho e as imagens de bombeiros fortes e corajosos que ele criava na cabeça ao encenar cenas de resgate. Muito tempo depois, ele veio a perceber que era gay e que as sensações e fantasias envolvendo o caminhão de bombeiro ofereciam um ponto de fascínio poderoso para sua atração por homens. Essa história mostra como o desejo pode acabar todo concentrado num único ponto, seja um objeto ou um conceito, e nas imagens que vêm junto deles. Aí, o fetiche vira quase um atalho para a excitação, capaz de acender o corpo num lugar exato. Assim como a capa de chuva se tornou uma espécie de lembrete que remetia aos bombeiros e àquela sensação boa do caminhãozinho funcionando como um vibrador. Segundo Jack Morin, mesmo os desejos sexuais considerados mais convencionais, entre aspas, normais, carregam elementos típicos do funcionamento do fetiche. Isso de o desejo se ancorar num simbolismo erótico e ajudar a acessar o prazer mais rápido. Assim como no caso do cara das capas de chuvas, existem histórias pontuais que podem explicar os fetiches sem deixar dúvida. Noutras vezes, não é preciso teorizar. O que está por trás torna-se de fato o que se sente. Me trouxe mais liberdade, né? Esse aí é o meu queridíssimo amigo, o apresentador André Marques. Eu sempre tive a mente muito aberta relacionada a isso, sempre li muito. Eu tive a sorte de ter boas parceiras. Eu namorei uma mulher incrível e a gente trocava muita informação sobre isso, sobre fantasia,
sobre falar o que gosta, se permitir a pedir, se permitir a dizer sim, a dizer não. Porque você não tem como descobrir se a pessoa tem tesão no pé ou no joelho. Então você tem que pedir, mexe no meu joelho, mexe no meu pé, entendeu? Whatever, o caminho. Então, a minha liberdade com uma boa parceira e algumas outras que eu tive me fez ser mais feliz sexualmente. Mas quando você abre o seu coração, você vai ser mais feliz. Sobre fantasias. Eu acho que são julgadas sim, e são abordadas diferentes sim, e muitas pessoas que eu já vi, amigos e amigos me contarem histórias que julgaram o que eu falava, e depois de falar, porra, André, aquele negócio que você falou da bondade lá, rapaz, acabei experimentando, porra, com a minha mulher foi maneiro, viu? Então, eu acho que julgar é mole, todo mundo tem o direito de julgar e falar, mas eu acho que o seu julgamento tem que ficar para você, eu acho que você tem que respeitar. Eu conheço, pô, grandes mulheres que gostam de fantasias muito doidas, e são mulheres super importantes, com cargos importantes, e isso não quer dizer, não julgue nada a competência, a personalidade, o caráter da pessoa. Sua fantasia, suas regras, seu corpo, suas regras, e vai ser feliz, sacou? Pois é, mas como tudo no sexo, principalmente os aspectos pouco conhecidos convencionalmente, existe muito preconceito ao redor dos fetiches. Esses símbolos alçados ao topo da nossa erotização, tais quais verdadeiros totens, ainda são enormes tabus. Não é raro associarem o comportamento a distúrbios. O limite talvez não seja entre fantasia saudável e patologia, né, mas modos de uso. A pergunta aqui é assim: o que você tem feito com a sua fantasia? Quem fala agora é o psicanalista Christian Dunker, que vem nos acompanhando desde o início dessa temporada do Sem Vergonha. Imagina que a sua fantasia é um brinquedo, uma bola, uma boneca, um peão, um jogo de dominó, né? Cada um tem mais ou menos o seu repertório. E cada um tem as suas regras. Como é que brinca? Ah, brinca assim, brinca assado. Quais seriam, então, pensando dessa maneira, o limite do saudável para o patológico? O patológico é aquele sujeito que diz assim, não, eu não quero brincar. Para mim, vida não tem brincadeira. Então, a primeira ideia é ter que a fantasia é tão mais patológica quanto mais assim, desconhecida, negada, pouco exercitada pelo próprio sujeito. Então aí você vai ter subjetividades, discursos disciplinares, morais, que dizem isso. A fantasia é perda de tempo, não fantasia, não devaneie, não tolere metáforas na sua vida. Para que precisa de poesia? Para que precisa de metafísica? O que é o que é não funcional? A fantasia. Então joga fora. Isso só perturba a gente. Então essa é uma atitude patológica, né, para a fantasia. Todas que você entra na sorveteria da vida com 46 sabores à sua disposição e daí você pede de novo sorvete de creme e da outra vez creme e outra vez creme. Você diz, mas cara, nada errado com creme, não tem nenhuma restrição, é um ótimo sabor, mas só esse? Ah, não, porque eu aprendi que esse é o mais legal, é esse que eu gosto. Esse, você experimentou algum outro? Não, outro é perigoso. Aí você vai vendo, né? Quanto menos capacidade de brincar, menos assim rica a vida, né? O Dunker propõe um desvio interessante aqui. O problema não é se a fantasia é normal ou doente. A pergunta mais honesta seria: o que você faz com a sua fantasia? Como você brinca com ela? E cada pessoa tem o seu jeito de brincar. Cada um inventa suas regras. O que é patológico não é a fantasia em si, mas quando a pessoa recusa esse jogo. Não quero brincar. O que adoece não é o desejo estranho, mas a fantasia reprimida, desconhecida, negligenciada. É quando a gente deixa de devanear e criar essas metáforas eróticas para se deixar engolir por um modo de vida duro, produtivo, funcional, seco. E aí, a metáfora do sorvete fecha com chave de ouro. Se você tem quase 50 sabores para escolher e só pede creme sempre, isso não quer dizer que tem algo errado com o creme, mas sim com o fato de você sequer considerar provar outro, seja por medo ou porque aprendeu que só o de creme é certo, é o normal. A vida fica menos rica quando a gente não brinca. E o desejo e a fantasia, no fim das contas, também são isso, uma brincadeira séria com o que a gente sente. Mas nada é assim tão cor-de-rosa, não. Como a gente já viu até aqui, episódio após episódio, nada no sexo passa imune à cultura, às tradições, sejam elas de fato hereditárias e ritualizadas, sejam elas simplesmente verdades inventadas. Não é, Dunker? Nossas fantasias sexuais individuais, elas são
de autointeresse para as ideologias. Não é por outro motivo que as agências de publicidade são agências, como disse lá nos anos 80, fake popcorn. Publicidade é a máquina de inventar desejos, de pegar os desejos que são contingentes e torná-los necessários, de descobrir desejos que já estão aí latentes, mas que não são enunciados. Daí a grande afinidade das propagandas com a perversão, né? Com a erotização da infância, com a objetificação da mulher, com o masoquismo e sadismo, com fantasias, né? Quer dizer, fantasias que as ideologias políticas, por exemplo, né, são ávidas por... bom, aqui chegou o Papa de novo, nós vamos transformar esse país no que ele foi um dia, e acredita em mim, se você acreditar em mim vai dar tudo certo, abra mão da sua reflexão, abra mão do seu pensamento, né? Dobre-se a esse e aquele. Por quê? Porque você me ama, porque a gente tem essa fantasia, que a gente se demite subjetivamente, transfere a autoridade do pensamento para esses que, assim, lá quando a gente era pequeno, a gente tinha que se submeter, né? O pai, a mãe, os cuidadores. E aí, bom, essa é a maneira mais simples, né, de fazer política, de fazer cultura. Então você pode imaginar todo um conjunto, né, antes chamado de indústria cultural, tá baseado na parasitagem, né, e na modelagem de brinquedos prêt-à-porter. Olha, como a gente brinca é assim, se não for com esse brinquedo você tá fora da festa, se não for com esse brinquedo você vai ficar sozinho, se não for brincando dessa forma, ou nesse clube, ou nesse condomínio, bom, você não está assim, conseguindo compatibilizar aquilo que a fantasia faz, né, o desejo com a lei. E aí, bom, aparecem efeitos de culpa, de punição, de inadequação, que são sentimentos pervasivos aí no contemporâneo. Todos nós nos tornamos, de certa forma, adolescentes, a adultez saiu de moda, a terceira idade, então, nem se fala, e a primeira infância, ela está, assim, super ocupada pelos nossos complexos de precocidade, né, e aí há pouco espaço para, vamos dizer assim, regiões em que o nosso fantasiar ele pode ser, assim, contracultural, crítico, né? Pode encontrar singularidade que às vezes ele pede, às vezes não. Que as nossas fantasias estão longe de serem neutras, a gente já sabe. Mas elas não são só moldadas, também abastecem e muito a publicidade, a cultura, as ideologias. Não só porque revelam desejos latentes, mas porque podem ser exploradas e manipuladas. Pensa numa fantasia comum, tipo ser desejada intensamente, ser vista como irresistível. Nada de errado até aqui. É uma fantasia legítima, humana. Mas eis que entra a publicidade e gruda essa ideia num pacote pronto. O corpo perfeito, o secador de cabelo X, a lingerie certa, o batom da marca tal. A fantasia deixa de ser sua e vira produto. Ou seja, o desejo de ser desejada é manipulado para te convencer de que sem aquele produto você não vai provocar nada em ninguém. O que era simbólico vira uma necessidade de consumo. A fantasia deixa de ser um espaço livre de imaginação para virar um roteiro já escrito por alguém que quer te vender alguma coisa. É a fetichização do consumo. A propaganda funciona como uma máquina de desejos. Transforma o que era opcional em necessidade. Descobre o que a gente quer em silêncio e nos convence de que aquilo é essencial. Por isso, tem tanta afinidade com fantasias que beiram a perversão. Erotiza a infância, transforma a mulher em objeto, estetiza o sadismo, o consumo e a submissão. E as ideologias políticas fazem o mesmo. Se valem da fantasia coletiva de que alguém de fora, o pai, o líder, o salvador, vai nos dizer o que pensar, o que sentir e o que escolher. A fantasia vira um terreno onde a gente abre mão da reflexão e transfere a autoridade do desejo. No fundo, a gente vive numa cultura que normatiza a brincadeira. Se você não brinca com o brinquedo certo ou do jeito ideal, está fora. E isso gera culpa, inadequação e medo de errar. E aí, sobra pouco espaço para uma fantasia que seja singular. Pensando assim, fantasiar, então, não é só um exercício íntimo, é também um ato político. Isso me fez lembrar de um dos filmes mais impactantes que eu já vi, e com certeza não está só na minha lista, porque é atemporal e daqueles que bombam em críticas nos aplicativos.
O Império dos Sentidos, lançado em 1976 pelo diretor Nagisa Oshima, ícone da novela vague japonesa, escancara o desejo como gesto político. Ambientado nos anos 30, sob o militarismo japonês de cultura autoritária e controle estatal, o longa é tão brutalmente sexual quanto poeticamente erótico e foi censurado em vários países, inclusive no Japão, onde a versão integral continua proibida até hoje. Isso porque tem muita cena de sexo explícito, além de outras cocitas más. Contar não é exatamente spoiler, porque a história é real. Uma ex-prostituta vive um caso de amor lancinante com um patrão rico, a quem, atendendo aos pedidos para ser sufocado durante o sexo, acidentalmente o mata por estrangulamento na última transa dos dois. E ao fim, ela corta e guarda o pênis dele como lembrança. No auge do consumismo japonês do pós-guerra, em meio ao crescimento econômico acelerado e os resquícios autoritários, Oshima filmou tudo sem pudor nem firula. Só corpos que se devoram como se o sexo, o desejo, o fetiche, a fantasia fossem os únicos lugares onde ainda se poderia resistir. Ele criou um filme anárquico onde o desejo racha a ordem, desafia a autoridade e dá as costas até a guerra. No fundo, não é um filme sobre gozar. É sobre não aceitar as regras do jogo. Porque quando o prazer escapa do controle social e vira campo para a liberdade, o corpo também se torna político. Olá, meu nome é Giovanna Eliodoro, sou mais conhecida como Transpreta, sou historiadora, apresentadora, comunicadora e uma apaixonada pelo Sem Vergonha. Estou me sentindo honrada de estar participando. E, inclusive, sou muito sua fã, Fernanda. Oi, Transpreta querida, obrigada, viu? Eu que sou fã sua e do Vamos Sentindo, seu podcast delicioso. Seja bem-vinda. Giovana, a gente está aqui falando sobre como, em uma sociedade que insiste em regular o prazer, a liberdade para experimentar o próprio desejo pode se tornar um gesto político. Bom, quando a gente vive numa sociedade que diz o tempo todo quem pode amar e quem pode ser amado, eu acho que a gente entende a liberdade entre experimentar o próprio desejo e tornar isso um gesto político, né? Nessa sociedade que quer dizer o que pode ser considerado amor, o que pode ser considerado prazer, o que pode ser considerado libertinagem, o que pode ser considerado família. Enfim, eu poderia ficar aqui dissertando sobre, mas eu fui ensinada que meu corpo ele não era digno de amor nem de toque. Então, para mim, isso diz que, de alguma forma, eu não tive a liberdade de experimentar não só o meu desejo, mas sobretudo o meu próprio corpo, sabe? Nossa, Giovana, obrigada, viu, por dividir isso com a gente. É muito forte ouvir dito assim, com tanta clareza e coragem. Porque a gente fala tanto sobre liberdade, mas quando você diz que nem o seu próprio corpo de mulher trans e preta te foi permitido, isso escancara o quanto o desejo é também uma questão de acesso, de cuidado e de reconhecimento. E por que certos corpos ainda são vistos como proibidos, perigosos ou inadequados para o prazer? Eu acho que porque esses corpos desafiam o que é confortável para muita gente, né? E um corpo que desafia a sua realidade biológica desde o nascimento gera desconforto em muitas pessoas. Quando uma mulher trans entra num espaço, ela está na linha tênue entre ser desejada, ser objetificada ou ser excluída, né? E é engraçado porque o país que mais mata mulheres trans e travestis no mundo inteiro é, consequentemente, segundo alguns dados de sites pornográficos, um dos que mais consomem pornografia voltada para travestis e transexuais, né? Onde elas são protagonistas ali da cena. Eu acho isso um pouco irônico e um tanto quanto engraçado, mas também, sobretudo, assustador, porque as pessoas conseguem assumir que elas sentem o prazer quanto esse dado mostra que elas consomem, mas elas não conseguem assumir isso publicamente. Então, elas consomem essa pornografia, mas reprimem na rua e no dia a dia quando se encontram com essas travestis e transexuais. É engraçado isso. E isso me assusta, porque me faz pensar que o mesmo corpo que ele é desejado, ele também é o corpo que não merece estar nos lugares, ele é o corpo que é excluído. Então é muito mais fácil dizer que meu corpo é perigoso do que admitir que você me achou bonita, que você me achou gostosa. É mais fácil esconder o desejo do que lidar com ele, né? Eu já ouvi coisas tão assustadoras, né? Coisas
tão complexas, como, por exemplo, eu te acho muito linda, mas eu nunca fiquei com uma mulher trans, né? Esse mais sempre vem carregado do medo, de culpa, de vergonha. Mas eu não quero que você me beije, né? Eu posso até sair com você, mas não vai ser em público, né? E aí o que podia ser encontro vira silêncio. Eu sinto que a proibição, ela é uma forma de controle. E quantas pessoas reprimem corpos como o meu, proíbem eles de vivenciar o afeto, isso também é um controle, né? Olha, e como? Controle e violência. É uma contradição brutal. O corpo desejado em segredo e rejeitado em público. E como você enxerga esse papel que a vergonha, o medo e o nojo desempenham na forma como o desejo é policiado socialmente? Nossa, profundo, né? Vamos lá. Achei forte. Nossa, eu acho que eles são como fantasmas que assombram um desejo, sabe? A pessoa sente, mas aí vem a vergonha. Será que é errado? Será que eu gosto disso? Será que eu posso? Sempre vem com medo. O que os outros vão pensar? E acho que pior que o medo ainda é o nojo, que é o mais cruel. Que eu acho que ele é ensinado de algum tipo. Nossa, essa mulher é tão bonita. Ai, mas ela é uma mulher trans. Meu Deus, então ela tem um pênis. Nossa, então ela não é mulher. Pera lá, né? Ou, meu Deus, ela fez cirurgia? Que cirurgia ela fez? De quê? Pra quê? Ela era homem e virou mulher? É um homem e virou mulher? Ou pior ainda, quando as pessoas falam, ah, então você era uma mulher e virou homem. Nossa, mas nem parece. Enfim, as pessoas não conseguem entender muito bem, né? E aí, eu já estive em situações em que eu fui desejada e logo em seguida tratada como um erro. Como se a pessoa tivesse se arrependido de sentir prazer comigo, de me desejar, de me beijar, de compartilhar afeto. E eu acho que isso não é só sobre mim, é sobre o quanto o desejo ele ainda é controlado por ideias sujas que ensinaram pra gente. Ideias sujas de que é proibido andar na rua à luz do dia com uma pessoa como eu. Eu falo isso de um lugar muito confortável também, porque eu, enquanto uma pessoa trans, eu tenho uma passabilidade social. Então, passabilidade social nada mais nada menos do que passar. Então, eu passo desapercebido enquanto uma mulher cis, que é, nossa, você parece mulher de verdade. Abre-se aspas, que é o que eu mais escuto. E isso diz muito de que quantas pessoas estão lidando comigo, elas não associam logo de cara que eu sou uma mulher trans. Mas quando elas sabem disso, automaticamente elas querem reafirmar, nossa, mas você nem parece. Né? O que é parecer? O que é lembrar uma mulher trans? Né? O que é assumir esse papel? E o quanto que assumir esse papel vem junto com muita vergonha, com medo e o nojo das pessoas, sobretudo quando essas pessoas são homens. Eu falo isso também de um lugar confortável, não só pela passabilidade social, mas também por estar num relacionamento, né? Eu hoje estou num relacionamento que vai completar 8 anos e eu descobri o afeto de uma forma que transformou muito a minha vida. E eu acho que eu só fui entender isso quando eu me desafiei a ler Bell Hooks, Tudo sobre o Amor. Quando eu descobri o amor não só através pela ótica do romântico, mas eu descobri o amor através da troca, da ancestralidade, né? Não através da performance, mas através do companheirismo. E eu sinto que de alguma forma eu venho descobrindo formas de amar, formas de ser amada. Aff, que lindo isso. Vai falando em amor, como então a gente pode ampliar a noção de prazer para que abarque formas diversas de demonstrar o amor? Bom, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa de entender é que prazer não é só penetração e nem gemido no escuro, né? Às vezes alguém que olha para o seu corpo com respeito é um toque no meio da rua sem medo, sabe? E eu acho que quando a gente entende que a gente pode rir durante o sexo também, a gente descobre realmente o que é prazer e como a gente pode ampliar essa sensação de desejo, de toque, de corpo. A gente precisa tirar o prazer dessa caixinha pornô, hétero, cisnormativa, de achar que tudo é performance, né? E começar a trazer mais verdade nessas relações, sabe? É, esse é o resumo da ópera. No fundo, é sobre trazer mais verdade para a gente e para nossa relação com o outro. Ter a coragem e a liberdade de encarar o que nos preenche, nos diverte, nos faz amar e sentir amado, em suma. Mas não quero encerrar o episódio de hoje sem trazer dicas extras. Porque eu falei para vocês hoje de um livro e um filme tão antigos, sendo que tem muita coisa boa sendo feita por esses tempos também e que conversa com o nosso papo sobre totens e tabus. Em especial, o livro A Agonia de Eros, do filósofo germano-coreano Byung-Chul Han,
que eu citei muito na última temporada do Sem Vergonha, a sentir. E tem tudo a ver com o que o Dunker falava mais cedo, sobre essa fetichização do não brincar, que isso sim torna-se patológico para o desejo. Depois tem Baby Grow, o filme mais recente com Nicole Kidman, da diretora holandesa Halina Reijn, sobre mulheres, corpos e o controle sobre ambos, e sobre o que significa quando uma mulher entrega ao outro seus desejos mais secretos. Ou seja, também é uma história sobre poder, mas com escorregões, desvios, cheio de fetiches. Nesse mesmo clima, o esquisitíssimo, porém maravilhoso livro lançado ano passado pela multiartista americana Miranda July, de 4. E por fim, não podia deixar de ter uma autora brasileira. Não é dessa geração, nem uma obra nova, mas é um livro que todo mundo interessado por sexualidade e fantasias deveria ler. Uma joia escrita por uma das nossas maiores intelectuais e com título que dispensa mais descritivos. Repressão Sexual, essa nossa desconhecida, da Marilena Chaui. Bom, com esse barulhinho bom eu me despeço de vocês. Até a próxima terça, Sem Vergonha. Tchau! O Sem Vergonha é um podcast dividido em curtas temporadas e em cada uma delas a gente vai tratar de um tema contemporâneo diferente. O assunto da vez é sexualidade e você vem comigo pelos próximos episódios Sem Vergonha. Ficha técnica. Criação, Fernanda Lima. Roteiro, Fernanda Lima e Luísa Caram. Coordenação de roteiro, Bruna Bopp. Coordenação geral, Mel Mesquita. Assistência, Meire Beck. Produção, Bruno Porto e Raquel Alves. Música original, Lena Barrulli. Edição e sonorização, Augusto Marcato. Malea